Já estou com o senhor aqui no Zoom. Eu vou desbloquear o senhor também. Já foi o... Tá. Eu não sei Pode se eu falar. consegui responder exatamente o que a pessoa queria. Tá bom. Então, o mestre esteve aqui falando com a gente agora sobre ancestralidade na capoeira. Mestre Torinho perguntou: qual o futuro da capoeira? O futuro da capoeira? Eu vejo a capoeira um bom futuro para a capoeira, porque existem muitas pessoas muito bem intencionadas e muitas pessoas buscando entendimento, buscando. Você vê até pessoas no exterior, né? Principalmente na Europa. Nos Estados Unidos, eu não sei muito bem como é que funciona aí. Talvez vocês aí pudessem falar melhor isso. Mas na Europa, que eu tenho um contato maior, eu vejo muitas pessoas cada vez mais preocupadas com a capoeira como cultura, o lado cultural da capoeira. E isso é importantíssimo, porque o lado cultural da capoeira envolve também a ancestralidade e muitas outras coisas. Ou seja, o lado cultural envolve a ancestralidade, envolve o lado, os fundamentos, envolve os princípios da capoeira, os princípios. Então, as pessoas interessadas em conhecer os mestres do passado, né? Em conhecer a história do seu mestre, da sua academia, do seu grupo. Então, eu vejo um futuro bom para a capoeira. Tem muita gente muito interessada em levar a capoeira com seriedade. Tem muita gente fazendo a capoeira com seriedade, né? Então, eu vejo um futuro bom para a capoeira. E vejo cada vez mais ela crescendo. É lógico que pessoas que vão deturpar acontece na capoeira como em qualquer outra coisa, em qualquer outra área. Mas muita gente boa, interessada e fazendo trabalho com muita seriedade na capoeira. Vejo um bom futuro para a capoeira. E um beijo nesse povo aí que está fazendo esse trabalho bonito na capoeira, né? O Aruan Guimarães gostaria de fazer uma pergunta ao mestre. Mestre José Antônio, qual foi a viagem que ele fez com a capoeira que ele mais gostou? E qual que lhe trouxe mais aprendizado? É o Aruan Guimarães perguntando. O Aruan, se eu não me engano, é filho do Xavier, né? Isso, ele mesmo. Eu tive com ele uma vez lá no Rio de Janeiro. Lá. Menino, gente boa demais. O senhor não vai conhecer ele. Me falaram que ele está agora com 3 metros de altura. Jogador de vôlei lá, é Ele fera. está para ir para o Guinness Book aí. Profissional de vôlei lá. Bom, eu fiz muitas viagens. Eu não sei se daria para falar de uma viagem só. Entendeu? Eu não sei mais se daria para falar de uma viagem só. Acho que é meio impossível. Eu viajo o Brasil inteiro, viajo para fora também do Brasil, né? De momento, assim, cara, muitos eventos lá do Poncianinho, ele já levou alguns mestres lá, que foi muito importante para mim, a convivência com alguns mestres lá. Foram viagens importantes, né? Tem um outro lugar que eu vou aqui no Brasil também, que é lá no mestre Feinho, do Grupo Senzala, que ele tem um trabalho cultural muito grande. Lá no Feinho também é um evento cultural que tem muita cultura, não só capoeira, que é um lugar que eu aprendo muito quando eu vou também lá no mestre Feinho, sabe? São vários tipos. Por exemplo, recentemente eu fui lá na Romênia, no Minhoca, lá contra mestre Minhoca, e também lá eu tive um aprendizado muito grande com aquelas crianças, com o trabalho dele. São muita coisa. As minhas idas lá no Capoeirando, com os grandes mestres, também lá. É muita viagem. Não dá para falar de uma só, não. As idas na casa do mestre Suassuna, quando a gente ia para treinar lá, o grupo, né, que eu falo, eu, Sampaio, Xavier, a galera toda lá, que ia para lá treinar, né? São muitas viagens, não dá para enumerar uma só, não. É um aprendizado de uma vida, né? Tem muitas viagens, algumas até que injustamente eu não citei aqui, mas se eu parar para lembrar, vão vir muitas. Já que o senhor citou esse treinamento na casa do mestre Suassuna, o senhor poderia falar um pouquinho como que era?
Era um treinamento fácil? O mestre era uma pessoa bem maleável nessa época? Não, o Messi nunca foi treinamento fácil. Hoje em dia eu acho que ele está, não sei, mas aparentemente ele está mais tranquilo, assim. Mas na nossa época era treinamento, a exigência era dura, né? E a gente ia lá, a gente treinava bastante, mas conversava bastante também, trocava muitas ideias, convivia, né? Era uma vivência de capoeira e uma convivência, né? E uma convivência, tá? Era treinamento duro, treinamento duro. E na época do inverno era pior, porque outro lugarzinho para fazer frio, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas era bom, era bom. E o melhor de tudo é estar junto com o pessoal todo que estava lá, né? Com a galera, com o pessoal da minha turma, da minha geração, né? Mais alguns da geração anterior, lá do Flavinho, do Biriba. Mas era treinamento, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar, não. Legal, bonito, mestre. A gente caiu aqui no Instagram, mas eu voltei lá. Se o Rafael puder me chamar, que eu não estou conseguindo achar vocês. Mas Rafael já está indo lá. hoje em dia, quando as pessoas que estão ensinando a capoeira, como o senhor, que participou da capoeira lá atrás e hoje ensina a capoeira, é totalmente diferente a forma de interagir com o aluno, né? O que o senhor acha sobre isso? É sim, e eu acho que isso acontece porque mudou muito o tipo de pessoa que faz capoeira. Quando eu comecei capoeira aqui, no bom sentido da palavra, era só cara meio chucro que fazia capoeira. Era só o tabaréu, né? Hoje em dia não, né? Com o tempo, você não tinha criança, não tinha mulher. Então até o vocabulário que a gente usava, a maneira de se expressar era mais forte, era mais bruta, né? Hoje em dia você tem criança, eu tenho aqui na academia mãe e filha que treina junto, eu tenho marido e mulher que treina junto, eu tenho pai e filho, eu tenho irmão mais velho que traz o irmão mais novo. Então, mudou muito o tipo de pessoas. E o capoeirista ele tem que ser líquido, né? Ele tem que se adaptar a qualquer frasco. Então, não adianta você querer, porque muda o tipo de pessoa, muda o objetivo que aquela pessoa tem para buscar a capoeira. Então, quando eu comecei, a gente treinava capoeira com um objetivo, que era de fazer o capoeirista. Pau para dentro, peia, acabou, tinha que fazer o capoeirista. Hoje em dia, as pessoas buscam capoeira como uma forma de terapia, as pessoas buscam capoeira para relaxar o trabalho, para quebrar o estresse do dia. Tá? As pessoas buscam capoeira para ser a sua atividade física. Então, tem muita gente que busca a capoeira que não está querendo ser um professor de capoeira, que não está querendo ser um capoeirista profissional. Então, hoje em dia, você tem que dar aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que eu acho que ela precisa. Entendeu? Você tem que dar para o capoeirista que está na sua sala, tem uma sala sempre heterogênea. Agora, eu continuo tendo os treinamentos fechados, os treinamentos com os alunos graduados, aí é outra coisa, aí é outra exigência. Mas na aula do dia a dia, você tem que fazer uma aula que todos aproveitem, que tenham um bom aproveitamento. Você tem que ser profissional mesmo. Você tem que dar uma aula, porque as pessoas estão pagando a aula. Se elas estão pagando, elas têm que ter um retorno. Você tem que ter verdade, você tem que ser honesto com as pessoas. Então, eu não posso exigir mais do que elas possam me dar. Então, basicamente é isso. Mudou o tipo, com o tempo, foi mudando o tipo de pessoa e o objetivo dessas pessoas para buscar a capoeira. E aí o capoeirista tem que mudar também. Tá. O senhor se sente como um educador da capoeira, somente da capoeira, ou o senhor se sente como um mestre que realmente sabe um pouquinho sobre a nutrição, desempenha um papel de psicólogo, desempenha outros papéis dentro da capoeira? Porque eu vejo que muitas pessoas fazem um trabalho
de capoeira dessa forma. O senhor se sente assim também? Olha, eu sou professor de educação física também, né? Eu tenho uma formação de engenharia industrial, né? Engenharia mecânica, mas Somos dois engenheiros, então. eu não sou um engenheiro, eu formei num colégio técnico e trabalhei dentro de um setor de engenharia industrial de uma fábrica. Então, eu fiz muitas funções dentro de uma engenharia mecânica, né? Mas eu não tenho o diploma de engenheiro mecânico, eu sou técnico em mecânica. Mas eu trabalhei dentro de um setor que era engenharia industrial, então eu tenho essa formação prática também. Eu trabalhei 10 anos nisso. Quando eu pude, eu saí, paralelamente eu fazia capoeira, nunca deixei a capoeira. Paralelamente, eu trabalhava de dia e à noite capoeira. Quando eu consegui, eu saí da fábrica, entrei na universidade, fiz educação física, tá? E hoje, e depois passei quando eu me formei na educação física, eu saí da fábrica e fiquei só com capoeira e educação física. Por um tempo eu dei educação física e capoeira, e depois de um tempo só capoeira. Mas tudo que eu aprendi na educação física, eu aplico também para enriquecer o meu trabalho, a minha aula, né? O meu conhecimento, tá? Então, por exemplo, como professor de educação física, eu tenho a noção que eu tenho que conhecer um pouco de alimentação, nutrição. Anatomia. Na educação física, você faz a psicologia esportiva. Então, você acaba atuando como um educador também. E eu gosto muito de ensinar, mas eu gosto muito de poder colaborar com as pessoas também, no sentido de ajudar. Então, eu converso muito com os meus alunos sobre vários assuntos, né? Para poder informar eles e procurar aqueles que querem ser um profissional de capoeira, além da informação, ter uma formação também. Então, mesmo aqueles que não fazem educação física, meus alunos, eu procuro passar conhecimento de educação física para eles, para melhorar a aula deles. Por exemplo, se chega um aluno aqui que tenha um problema de genovaro, né, ou genovalgo, ou uma hiperlordose, ou uma escoliose, a gente detectando isso, eu vou orientar para que ele procure um médico, para que ele procure um terapeuta. Se chega um aluno que está obeso, eu vou orientar ele, eu vou não passar receita médica, mas eu vou dar alguma orientação sobre alimentação e orientar ele que ele procure um médico também, nutricionista, entendeu? Vou orientar no que eu sei, falar para ele procurar um nutricionista. Então, a ideia é de que ajudar a pessoa a usar a capoeira para ajudar o ser humano, né? A capoeira é um detalhe, né? É o detalhe que atrai a pessoa para a academia. Depois ali, você passa tudo que você pode para ajudar aquela pessoa. A pessoa não pode vir na academia e só sair com uma aula de capoeira prática. Ela tem que sair sempre com alguma coisa a mais, para ela se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E com isso, eu também me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, estudar é importante, né? E não é só estudar a capoeira, é estudar as outras áreas que a capoeira atua também, porque a capoeira atua no exercício, atua na nutrição, atua em outras áreas para o atleta ter uma vida melhor, para o capoeirista ter uma vida melhor. O senhor acha que o capoeirista ele teria que fazer um curso de educação física ou somente estudando, fazendo os workshops vamos dizer, eu fiz aqui um curso que é para detecção do abuso sexual infantil, eu fiz curso de CPR, que é o curso de primeiros socorros aqui nos Estados Unidos, e outros cursos para que eu pudesse dar minha aula e oferecer uma aula melhor para os meus estudantes. O senhor acha que o capoeirista ele deveria fazer uma faculdade de educação física para poder ajudar mais o seu aluno? Eu vou responder em duas partes, porque eu sou professor de educação física também. Primeira parte, eu entendo que para se dar aula de capoeira, não tem necessidade de fazer educação física. Não tem a necessidade. Por exemplo, o mestre João Grande não tem educação física. O mestre Cobrinha Mansa tem educação física. O mestre João Pequeno não tem. O mestre Suassuna não tem. A maioria dos mestres antigos não tem educação física. Mas, porém, a capoeira hoje está num outro nível, num outro patamar, com outras exigências.
tudo que você puder fazer para melhorar o seu profissional é super válido, tá? Se você faz um curso para detecção que você falou de abuso sexual, eu acho isso importantíssimo e necessário, muito legal, porque a gente vê não só na capoeira, mas essa coisa de abuso sexual, isso é uma coisa que tem em todas as áreas. Isso aí é horrível, é uma coisa que a gente deve abominar, é abominante esse tipo de coisa. Então, se você faz alguma coisa para você detectar isso, puxa, é legal, louvável. Se você faz um curso de nutrição para você poder orientar os seus alunos, perfeito. Eu acho que tudo, defesa pessoal, primeiros socorros, tudo que você faz para melhorar a sua aula de capoeira, não vai fazer de você um capoeirista melhor, ou seja, um mestre de capoeira melhor, mas vai fazer de você uma pessoa melhor e um profissional mais completo. Isso eu não tenho dúvida. Isso. Com certeza. O Minhoca Alemar, ele quer saber, ele perguntou o que o senhor pensa sobre os mestres jovens na capoeira. Eu sou mestre jovem também, tá? Cuidado com o que você vai falar, né? Estou com 25 anos. Olha, o Minhoca. Não é de capoeira, não. Um beijão pro Minhoca. Esse Minhoca é um querido, cara. Conheci ele ano passado. Um cara extraordinário. Gostei muito dele. Ele é uma pessoa que eu vejo uma mestria muito grande nele, tá? Porque ele consegue fazer coisas que um mestre de capoeira tem que fazer. Eu acho que ele não tem a patente, a graduação de mestre ainda, mas eu o considero como um mestre. Pessoa muito legal. Qual é a pergunta mesmo? O que eu acho dos mestres novos? O que o senhor pensa sobre os mestres jovens da capoeira? Não pode, se for velho, se for mais de 40, não se enquadra, não. Olha, depende muito, sabe por quê? Porque é o seguinte, a mestria depende muito do que você já viveu. Quando eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui dar a primeira graduação de mestre para o Conselhinho, né? O branco e verde, que não era o mestre ainda branco, mas para mim era como se fosse um mestrando. Não considerava o mestre, né? É um mestrando. Aquelas fases para mim de branco e verde, branco e amarelo, branco e azul, quando a gente estava no cordão de ouro, aquilo para mim era como se fosse um estágio para mestre. Mestre para mim mesmo era o mestre Suassuna que tinha o cordão branco. Ou eu também que tinha o cordão azul e branco, sei que. Para mim eu era um aprendiz de mestre. Então, a vida vai fazer o cara mestre, né? E o tempo vai fazer o cara mestre. Só que tem pessoas que já viveram muitas coisas, que adquiriu experiência. E às vezes tem pessoas bem velhas de idade, até mestre de capoeira, velho de idade, mas que não viveu nem um décimo do que alguns caras mais novos já viveram. Verdade. Você pega um mestre Cobrinha Mansa, por exemplo. O cara saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, viajou o mundo inteiro, rodou o mundo inteiro, foi para a Bahia, conviveu com os grandes mestres lá do passado. Quanta experiência um cara desse não adquiriu na estrada dele de capoeirista? Entendeu? Então, eu fico vendo assim, não dá para você associar muito a mestria. É lógico que tem um certo limite, né? Não vai dar uma graduação de mestre para um cara com 18 anos de idade. Não é isso. Mas tem muita gente que cresceu na capoeira e adquiriu essa mestria antes de outros. Tá? Então, é possível a pessoa ser mestre de capoeira com uma idade não muito avançada. Um cara novo, eu acho. Agora, para ele ser considerado um mestre, tem que ver qualidade de capoeira. Se ele é novo, ele tem que estar jogando muita capoeira ainda. Ele tem que ter qualidade de trabalho. Ele precisa realmente ter mestria. Não é uma coisa comum, mas para mim pode acontecer sim. Muito obrigado pela resposta, mestre. Quanto a ser um mestre novo de capoeira que ele falou, eu me vejo perante aos mestres, como o senhor, o mestre Suassuna. Em frente ao mestre Suassuna, serei permanentemente um aluno, sempre. Aquele cordão ali só está segurando a minha calça, mas
o mestre, quando eu chego, que o mestre Suassuna está lá, ele é o mestre, é o mesmo com o mestre João Grande e com esses grandes nomes aí. Mas a maestria e o nome de mestre é pesado devido à nossa cultura, é uma palavra que pesa um pouquinho, né? Porque é como um juiz no Brasil. Quando você fala que você é um juiz, é uma pessoa que já tem uma carreira pública de muitos anos. Você não faz uma prova, você se formou hoje, pegou o seu título, você vai e faz uma prova e vira juiz. Então, na nossa cultura brasileira, é totalmente diferente o processo para se tornar um juiz. É totalmente diferente o processo de se virar, de se tornar um mestre, porque vem lá dos nossos antepassados e que também na época se tornaram mestres rápidos. Você vê alguns mestres falando nos LPs aí do passado, mestre Canjiquinha, mestre Valdemar, e algum deles dando depoimento com 3 anos de capoeira, eu era mestre de capoeira, era chamado como mestre de capoeira, né? Que é um tempo muito curto para que isso acontecia. Mas naquela época, é uma época que a capoeira estava começando, não se tinha tantas pessoas que abdicaram da sua vida para dar aula de capoeira e viver da capoeira, né, mestre? É sim, porque, na verdade, essas pessoas se fizeram mestre, né? De acordo, tinha capoeirista lá do passado, que pela valentia dele era considerado um mestre de capoeira. O cara batia em 3 polícias na rua, ele era um mestre de capoeira. Né? Entendeu? Então, a história fez deles mestre, a história de vida deles. Só que, como a capoeira ela é, para mim, uma riqueza cultural muito grande, ela como riqueza cultural, ela como herança cultural, você tem que ter o reconhecimento para você ser mestre. E não tem uma formalidade, uma formalização. Você, antigamente não se tinha um diploma para ser mestre, diploma escrito, papel, né? A partir do momento que você começou a formalizar isso, né? Começou a deixar formal essa coisa, você tem uma graduação na cintura ou um papel fazer de você um mestre, você quebrou essa hierarquia do passado das pessoas se fazerem mestre, né? Você ser considerado mestre, né? Você passou a ser feito mestre. Toma uma graduação, recebeu um diploma, virou mestre, né? Então isso é uma grande mudança que teve na capoeira. Eu recebi O que a gente precisa saber é adaptar isso. Oi? Não, pode falar. Continuar, mestre. Pode. Então, o que a gente tem que fazer hoje é procurar adaptar essa realidade que não dá para voltar mais atrás, essa realidade da formalização do capoeirista, o capoeirista formal, a gente tem que procurar adaptar isso para a tradição antiga, né? Então, por exemplo, quando você vê um aluno seu que já está dando aula, já tem trabalho, já está formando alunos, quando você vê que as pessoas começam a tratar ele como um mestre de capoeira, é o primeiro passo para o reconhecimento dele como um mestre. Primeiro as pessoas internas, do ciclo interno, e depois as pessoas de volta começam a tratar aquele capoeirista seu que dá aula como um mestre, é porque ele já está começando a ser reconhecido como mestre. Então, acho que é isso. Isso, bonito, bonitas palavras, mestre. Eu recebi mais uma pergunta aqui, a última pergunta, e a Duda Galopante vai fazer ela, que eu não estou entendendo. Foi só um comentário que a expectativa de vida antes era menor. Ah, tá. 30 anos o homem era velho já. A expectativa de vida era menor antigamente, né? E com 30 anos de vida, a pessoa já era considerada como velha. Hoje em dia, vemos mestres aí com 60 anos, como o senhor assim, ou eu acho que menos, que você olha e fala, ele tem uns 40, né? Então, eu queria saber do senhor, porque eu estou olhando para o senhor, estou vendo que o senhor é novo, não só de pensamento, mas corporalmente falando também. Qual é a dieta? Qual é o segredo?
Ó, eu tenho 62 anos. Eu sou de 1958. 1958. Eu tenho 62, tá? E esse ponto de vista é muito interessante. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista ainda. Aprendi mais um. Quer dizer, a expectativa de vida, né, influencia para você saber se é mais velho ou se é mais novo. Interessante esse ponto de vista. É verdade isso. É verdade isso. Esse ponto Na de vista verdade, foi meu, não foi da minha esposa, não, foi meu, tá? não, mas interessante, interessante. Eu achei legal, pô, é uma visão diferente. No E aí, passado, eu com acho que 40, por isso eles eram mestres mais novos naquele tempo, né? pode ser, é um ponto de vista interessante. É uma visão, um ângulo bem legal. Eu não tinha olhado por esse ângulo ainda. Também, com certeza, isso influencia. Ok, pode falar, mestre. Agora, a dieta, eu procuro ter uma vida saudável, né? Sempre. Eu gostei sempre eu sempre gostei de praticar esporte. Eu joguei futebol de salão, basquete, vôlei, futebol de campo, natação, essas coisas tudo, né? E, na verdade, eu procuro dormir não bem, me alimentar bem e, e treinar. Isso é que eu faço. Nunca usei droga, nunca. Já fumei cigarro de palha, que eu fui criado na roça, então eu cresci fumando um cigarrinho de palha na roça. Mas já parei há muitos anos, há mais, deixa eu ver, mais de 40 anos, 50, sei lá. Eu parei de fumar, eu tinha uns 18 anos de idade, no máximo. Então, eu não fumo, não bebo, eu gosto de tomar um bom vinho quando eu estou comendo uma boa comida, mas assim mesmo, pouco, uma taça ou outra. Mas não bebo, não fumo, nunca usei droga nenhuma. Treino capoeira, que é a minha atividade, né? E procuro dormir bem. Por quê? Porque nós atletas, sendo profissional ou amador, nós temos 3 pontos que a gente não pode deixar de considerar. Primeiro ponto, treinamento. Segundo ponto, alimentação. Terceiro ponto, repouso. Por quê? Quando a gente treina, a gente está perdendo, a gente está gastando. Quando a gente come, a gente está repondo. E o ganho é na hora do sono. Treino, gasto. Como reposição. Sono é o ganho. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. O que eu procuro é equilibrar isso entre a perca, a reposição e o ganho. Treino, alimentação e sono, repouso. Se você tem um equilíbrio, é bom. Aprendemos muito aqui com o mestre Zé Antônio, mas está chegando ao final a nossa entrevista, a conversa com os mestres. E eu queria agradecer a todos os mestres que fizeram parte dessa live. Mestre Morena, mestre Pociano, mestre Torinho, mestre Coruja entrou. E os outros mestres que tiveram aqui, mestre Virgulino, pessoas importantes do grupo Cordão de Ouro, ou que já tem o seu grupo também, mas não deixa de ter no coração o símbolo, a Cordão de Ouro e a capoeira, que é mais importante ainda, porque independente de grupo, somos capoeira e temos que nos apoiar dentro da capoeira se quisermos crescer com ela, né, mestre? Eu acho que é muito importante isso daí, esse apoio do capoeirista, a ética, como o mestre falou aqui, o mestre Zé Antônio, é muito importante ter ética. Agora, o caráter, se alguma pessoa aí está com alguma deficiência de caráter, vamos estudar, vamos correr atrás, psicólogo, vamos procurar as outras áreas, as pessoas que podem apoiar a nossa capoeira e fazer a gente crescer. Um beijo no coração aí de todos que estão aqui. Não esqueça que sábado agora teremos a entrevista com o trio Mildinho, mestre Boca Rica, mestre Habibs e mestre Zé Antônio. E, pessoal, mestre Antônio não, mestre Zé Antônio também faz parte aí. Mas é o mestre Habibs, mestre Boca Rica e mestre Mentirinha. Os 3 aí vão estar falando do processo dele na capoeira, que foi totalmente diferente do mestre Zé Antônio que está aqui. Eles participaram do grupo Cordão de Ouro e da capoeira numa fase diferente, onde a gente vai estar fazendo pergunta para eles aí.
e trazendo mais informação. Também são grandes capoeiristas. Mestre, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom estar aqui com você, conversar aqui com você. Essa fala é de alguém aí, que eu não vou citar o nome, mas foi muito bom. Tá bom? Beleza. Eu vou procurar sábado entrar também. Eu gosto muito do Boquinha. O Boca, sou fã do Boca. Sou fã do Boca. O Boca, para mim, é um dos capoeiristas da Cordão de Ouro mais autêntico que existe. É o Boca, para mim. E gosto muito do Habibs também. O Mentiria não tem tanto contato com ele, mas é uma pessoa querida também. Agora, o Habibs é aqui de Floripa, aqui, já fui lá muitas vezes. Também é tudo gente boa. Gente, é a nata. Aí você vai estar entrevistando a nata. Né? Muito obrigado, mestre. 2 horas aqui nos Estados Unidos, a entrevista de sábado, 3 horas no Brasil. E não sei o horário nas outras partes do mundo, mas vocês se informem aí. Um abraço, mestre Zé Antônio. Um beijo aí no coração do senhor e muito obrigado por dividir todo esse conhecimento com a gente. Tá bom? Eu agradeço de coração e, sinceramente, foi um privilégio. Tudo na vida da gente, até esse momento, tá expondo isso para a gente. Os privilégios que são as coisas, né? Os fatos. E, para mim, estar aqui com você foi um privilégio mesmo. Poder passar um pouquinho da minha capoeira. Eu agradeço de coração mesmo. Tudo de bom para você, para a família, para a esposa. Não sei se você tem filhos, se tiver para os seus filhos. Para os seus alunos. Que Deus abençoe o seu trabalho e que os orixás iluminem a estrada da sua vida. Um grande beijo no coração muito obrigado, Rafael, que fez um trabalho excelente aí. E se não fosse você, a gente não tinha conseguido, não. Muito obrigado a minha esposa, que fez um trabalho excelente aqui também. Tá? A gente sempre tem pessoas que estão ajudando a gente na capoeira e fazendo a gente desenvolver esse trabalho. Um beijo no coração de todos. Valeu. Fui! Axé de luz. Axé. Mestre.